Bom dia, hoje sexta-feira, dia 7 de fevereiro, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, com o assunto o juízo de Deus, um assunto muito sério, e vamos falar com Deus, para que Deus nos conduza a uma palavra dirigida pelo Espírito Santo. Santo Deus, Pai, fala conosco, flui, meu Deus, o teu ensino, para que venha despertar para o teu juízo a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a sua Bíblia para conferir cada palavra que vamos ler aqui na Bíblia. Então vamos lá. O juízo de Deus. Vamos falar aqui de apenas uns 2, 3 pontos, pontuação que fizemos. Primeiro do que tudo, o juízo de Deus. O que poderíamos entender a respeito disso? O juízo significa de algo para prestar conta do que é certo e do que é errado. E Deus é um justo juiz. Ele há de julgar todos os atos. E então ele dá a lei, a sua lei, para a gente se guiar. E quando nós fazemos o que é errado, então com aquilo que fizermos aqui na terra, seremos julgados por Deus. Mas sabendo de uma coisa, que aquele que tem a Cristo como Senhor e vive na graça de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, e vive a prática da sua palavra, esse terá como advogado o Senhor Jesus. Então Deus há de julgar a todas as pessoas, mas cabe a cada um de nós sabermos como nos conduzir através da justiça de Deus. Que a justiça de Deus foi o próprio Filho dele enviado aqui, e para a gente ser guiado pela essa palavra que ensina como viver na justiça de Deus. Então vamos lá. Primeiro do que tudo, gostaríamos de falar que o trono de Deus, ele tem como base a justiça, o juízo e a verdade. Depois você leia aí em sua Bíblia, Salmos 89, versículo 14, e Salmo 97 e versículo 2, que vai confirmar que a base do trono de Deus é justiça, verdade e juízo. Gostaríamos de falar agora de um episódio que aconteceu no tempo de Abraão, só para servir de exemplo como Deus é glorioso, como Ele nos ama e nos quer livrar do perigo do julgamento que vai ter, o julgamento final para aqueles que fazem o que é errado e rejeita a graça e a justiça de Deus em Cristo Jesus. Temos um exemplo do Velho Testamento de uma pessoa que andou com Deus em justiça e em juízo, e que foi chamado amigo de Deus, Abraão. Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas antes de ele fazer isso, ele enviou, se não me falha a memória, 2 anjos até Abraão e falou: olha, Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas por quê? Porque aquele povo não queria saber mais de Deus. Então é isso que acontece quando as pessoas não querem saber de Deus e vivem suas aberrações aí. A gente tem visto na mídia aí as aberrações que fazem até contra ao nome do próprio Deus.
abominações e mais coisas terríveis que chega aqui, ó, ao cheiro das narinas de Deus, e Deus tem o limite da sua paciência para com a maldade do homem na terra. Isso aconteceu no tempo de Noé e também no tempo de Abraão em Sodoma e Gomorra. E Deus disse que ia destruir a cidade. Então, Abraão fez um pedido para Deus, que o sobrinho dele estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, como é maravilhoso você estar sendo conduzido por Deus e pela justiça de Deus. Abraão estava ali vivendo na justiça de Deus. E isso está escrito em Gênesis, tudo que falamos aqui, em poucas palavras, está em Gênesis 18, versículo 17 e 19. Nós não vamos ler, depois se confira. Vamos querer ser bem objetivo e com poucas palavras fazer essa meditação. Então, Deus não oculta o seu juízo aos seus escolhidos. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, mas avisou a Abraão. Então, Deus é assim, é maravilhoso. Ele tem nos avisado sobre o juízo final que vai ter quando todo mundo, um dia, na eternidade, vai estar diante de Deus. Uns para ser julgado para a vida eterna. Uns vão se ressuscitar para a vida eterna, mas outros vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno no dia do juízo. Está escrito no livro de Daniel, se me foge a memória, capítulo 12. Então, Deus tem avisado as pessoas, você que ainda não entende o caminho de Deus, ou talvez você que enfraqueceu na caminhada da fé e está prostrado, saiba que Deus está de braços abertos. Deus não quer ver ninguém padecer. Está escrito, ele não se agrada na morte do ímpio, antes que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade e busque a Deus e vivam na justiça de Deus para a salvação. Então um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer, e esse dia está escrito que vai ter em Atos dos Apóstolos. Depois você leia na sua Bíblia, capítulo 17, versículo 31, que Deus estabeleceu um dia que há de julgar com justiça o mundo. Atos 17, 31. Vamos agora para o próximo ponto que nós fizemos tivemos levemos a importância de ler esse versículo, esse trecho bíblico que vamos ler agora. Livro de Jeremias, capítulo 8, do versículo 4 até o 7. Vamos ler bem de maneira um pouco que rápida, para não perder tempo. Versículo 4, disse-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar. Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falo o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grol observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como é o ser humano? Começa a fazer coisas
se distanciar, fazer maldade, se distanciar do caminho do Senhor e não estão nem aí. Os pássaros, os animais, muitas das vezes, quando chega o seu término do dia, eles sabem onde está, eles conhecem o caminho, mas muitas das vezes as pessoas fazem pouco caso de Deus e da lei dele e do caminho dele. E isso é muito perigoso, porque o dia do juízo de Deus vem para aqueles que desprezam a lei de Deus e o caminho de Deus. E para concluir, vamos ler apenas um versículo que está escrito em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Deus trará tudo que fizermos a juízo. Eclesiastes 11, 9. A gente tem o livre-arbítrio, faz o que quer, mas sabendo que um dia Deus trará juízo. Então a gente temos que entender que o caminho de Deus para a eternidade é com verdade, justiça e juízo. Se a gente não aprumar os nossos caminhos no prumo da vontade de Deus, quando passarmos para a eternidade, não há mais tempo para a salvação, para sermos justificados. Justificados seremos só andando no caminho da salvação em Cristo Jesus. E para concluir, nós queremos dizer que depois da morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus, nós temos entendido e querido e até passado para algumas pessoas que estão ao nosso alcance, fazendo notório e menção do teu juízo para cada pessoa, sabendo e dizendo a elas que um dia todos estaremos diante de ti, todos prestaremos conta, todos vamos, meu Deus, estar diante de ti. Então, enquanto há solução, enquanto há tempo aqui na terra, nós estamos fazendo ciente do juízo e da justiça dos teus caminhos. Abre o entendimento, em nome de Jesus, abençoe. Que todos venham entender o caminho do Senhor e o juízo do Senhor. Amém. Deus abençoe. Ótima sexta-feira.